Olá, olá, oitavo ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Hoje nós vamos responder ao arquivo que contém a nossa revisão para a prova do terceiro bimestre, certo? Então vamos lá, gente. Nós aprendemos alguns conteúdos neste terceiro bimestre, né? Como, por exemplo, acentuação gráfica e, logicamente, também período, oração, né? E, além disso, nós aprendemos as orações coordenadas tanto as sindéticas quanto as sindéticas. Então vamos então à resolução das questões. E detalhe, também interpretação de texto, né? Então beleza, temos aqui na questão 1 um texto para interpretarmos. Temos aqui então o comando da questão: Machado de Assis recebeu reconhecimento no exterior. Então, pouco antes de morrer, enquanto estava em plena produção literária, depois de morto, quando ainda era criança. Vamos analisar? Vamos ler o texto. Não tenho esse tempo, infelizmente. Mas eu posso, né, mostrar para vocês em que parte do texto está a resposta. Vocês com certeza receberam este arquivo antes, né, de então verem a aula. E então vocês agora vão observar se realmente acharam, né, no local correto em si do texto, na parte correta, vamos colocar melhor, né, do texto, a resposta, e se realmente vocês leram o texto, né? Porque ainda não estão adivinhando. Então, vamos lá. Em seu tempo de vida, alcançou relativa fama e prestígio pelo Brasil, contudo, não desfrutou de popularidade exterior na época. Pronto, está aqui a resposta. Não desfrutou de popularidade exterior na época. A sequência aqui do texto, né, fala que ele teve, então, depois, né, muito reconhecimento, né? Inclusive ele é tido como um dos inovadores, porque ele estava bem à frente do tempo dele, tratando de temas que até hoje são atuais, e agora ele é considerado um dos grandes gênios da história da literatura, como Dante, Shakespeare e Camões. Então, depois de morto, que ele conseguiu reconhecimento. Questão 2, nós temos aqui: separe e acentue os substantivos de forma correta e explique qual é a regra de acentuação gráfica de cada uma delas. Temos então repórter, o exemplo, né? Você faz a separação das sílabas, coloca o acento, né? E vai dizer qual é a regra do porquê a palavra é acentuada ou não, né? Vamos lá, temos aqui córtex. Você vai separar córtex, certo? Então, vamos colocar se há o acento ou não. Então, nós temos aqui uma paroxítona terminada em X. Pronto. Acadêmico. Acadêmico, o D é a sílaba tônica, tá? O que é que nós deveremos sempre fazer? Vamos separar as sílabas, tá? Acadêmico. Nós vamos então observar qual é a sílaba tônica, o D. E nós vamos então analisar qual a posição da sílaba tônica, tá? Para então classificarmos a acentuação. Ou seja, nós vamos fazer a classificação da palavra conforme a posição da sílaba tônica. É a antepenúltima sílaba, então é proparoxítona. E agora nós temos de lembrar da regra de acentuação gráfica. Quais as proparoxítonas que são acentuadas? Todas, tá? Proparoxítona. Todas são acentuadas. Beleza, jockey. Jockey, tá? É um ditongo, então você não separa. E aqui o E com U, você tem um dígrafo. Então vamos lá, nós temos aqui jockey, jockey. Beleza. É uma paroxítona terminada em ditongo. Por quê? Nós temos aqui a sílaba tônica, o Jó, né? Vamos classificá-la, paroxítona. Terminada, você tem que olhar para o final em ditongo, tá? Jockey. Você, então, acentua.
Beleza? Dominó. A sílaba tônica, vamos primeiro separar, né? Do, mi, nó. Do, mi, nó com acento. Por que isso? Porque é uma oxítona. A sílaba tônica é essa daqui, tá? É uma oxítona. Sendo uma oxítona, então, você vai ter de lembrar das regras das oxítonas. As oxítonas terminadas em A, E, O, E, O, I, O, em, ens devem ser acentuadas em O, não é? Então, a regra oxítona terminada em O. Pronto. Refém. O fém é a sílaba tônica. É a última. Refém. Então significa que é uma oxítona, tá? Mas vamos colocar aqui a palavra com acento. Se é uma oxítona, então é uma oxítona terminada em. Deve ser acentuada. As terminadas em A, E, O, E, O, I, O, em, ens. Então, refém. Oxítona terminada, germinada não. Em. Beleza. Parabéns. Nós temos uma oxítona também. Parabéns. A sílaba tônica é bens, é a última sílaba. E será que devem ser acentuadas as terminadas em ens? Sim, as terminadas em A, E, O, E, O, I, O, em, ens. Então, parabéns. Oxítona terminada em ens. Pronto. Vê-la. Você vai analisar cada palavra aqui separadamente. Ver é o verbo. Termina em E. Ele é tônico, é uma monossílaba, só tem uma sílaba. Não dá para separar. Então, ver é uma monossílaba terminada em E. Devem ser acentuadas? Sim, as terminadas em A, E, O, E, I, O, I, O. A, E. A questão é a gente falar é, mas se tem aqui terminada nesta vogal e ela, no caso, faz parte de um verbo, o verbo é tônico sempre, então acentua. Pá. Representa algo que existe no mundo real? Se sim, então é uma monossílaba tônica. Se não nomeia algo que então não existe, nomeia algo que não existe no mundo real, tá? Significa então que é átona. Então vamos lá, pá existe no mundo real, pá de lixo e aí vai. Então nós temos daí uma monossílaba que você não precisa separar, então já colocamos o acento de vez porque é terminada em A. As monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, E, O, I, O devem ser acentuadas. Então, monossílaba terminada em A. Pronto. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa, então, correção. Pronto. Analise as frases abaixo elencadas. Assim como os humanos, chimpanzés também intervêm. Qual intervém? Em conflitos. Você pode pôr seus pertences naquele armário por uns dias. Eu o magoo sempre que toco neste assunto. Beleza, então, aqui intervém com acento agudo, circunflexo, sem acento, o quê? Quando você tem um sujeito que se refere a um verbo derivado dos verbos ter e vir, na terceira pessoa do singular vai ser com um acento circunflexo e na terceira pessoa do plural com acento, na terceira pessoa do singular com acento agudo e na terceira pessoa do plural com acento circunflexo. Ou seja, sem acento não existe, só se forem os verbos primitivos, ter e vir. Os derivados vão então receber os acentos diferenciados, tanto na terceira pessoa do singular quanto no do plural, na do plural. Então aqui está no do plural, porque é chimpanzés. Então intervém, ou vai ser a E, ou vai ser a B. Opa, tá aqui. Porque o resto está com agudo ou sem. Beleza. Você pode pôr. Você vai colocar alguma coisa? Se for colocar, então eu pôr com acento.
Então pode ser tanto a B quanto a E ainda. Agora, por, no sentido de, então, você somente ligar um verbo a um objeto, a uma preposição, que não tem um sentido de colocar, então você não coloca acento. Então temos aqui, você pode pôr os seus pertences naquele armário por uns dias. Agora esse segundo por não é de colocar. Então ele pode ser sem acento ou sem acento. Opa, ainda não sabemos qual é, só vamos descobrir na última, para diferenciarmos entre a B e a E. Então olha só, eu omagou. Estes, no caso, hiatos com letras dobradas, vogais dobradas, antes eram acentuados, tá? Na primeira vogal sempre. Magou, agora não é mais. Então, a correta é a E, tá bom? Houve essa mudança, então. 4. A sequência de vocábulos cuja acentuação gráfica segue a mesma regra é... Vamos direto para a resposta. Papéis, alguém, manganês. Todos terminam na regra das oxítonas. Professor, mas aqui ó, são as últimas sílabas também acentuadas. Mas aqui é uma monossílaba, a última aqui. Essa daqui é uma oxítona terminada em as, né? E aqui é um caso especial de acentuação. O U tônico com segunda vogal de um hiato. Não tem nada a ver com as outras acentuações. Então, beleza. Vamos lá, continuando. Questão 5. Deixe-me só marcar aqui para vocês. Aqui, as oxítonas terminadas em A, E, O, E, I, O, I, El, em ens devem ser acentuadas. Então, aqui em es, porque o S não atrapalha a acentuação, em, e aqui em E, seguido de S. Então, todos na regra das oxítonas. Agora temos aqui. Dentre as alternativas, apenas uma apresenta corretamente todos os termos acentuados, ou não, pelas normas vigentes. Assinale-a. Vamos direto para, então, a que apresenta corretamente. Esta daqui, a A. É tanto que o Word aqui está denunciando tudo. Inócuo tem acento, intuito não tem acento, tá? E absenteísmo também tem acento. Ou seja, aqui está correto, porque ínterim tem acento, tá? Aqui tem acento porque se trata da terceira pessoa do plural. E beleza, então temos a nossa resposta. Vamos para 6. Separe as orações do período composto por coordenação com uma barra e classifique-os, tá? Classifique-as. Vamos lá então. Temos aqui, o estudante acertou muitas questões no torta na cara. Pronto, não tem conjunção nesta oração. Separamos aqui. E deu muitas tortadas. Aqui nós temos a conjunção. Beleza, então este E trabalha com uma ideia lógica. Se ele acertou as questões é porque ele pode acertar torta na cara das pessoas. Então a primeira é a oração coordenada assindética. E a segunda é a oração coordenada sindética aditiva. A segunda, ou você vai embora ou você fica conosco. Você tem uma escolha, é uma exclusão, vai excluir uma das alternativas. Uma oração vai excluir a outra. Então aqui primeiro nós temos uma oração coordenada sindética alternativa, enquanto nós temos na segunda oração, então, uma oração coordenada sindética alternativa também. Por quê? Porque temos duas conjunções. Vamos ver isso aqui. Oração coordenada sindética alternativa. Temos aqui o ou, segunda conjunção, e aqui o ou, primeira conjunção, tá? E as orações se separam aqui, antes da conjunção, tá? Partiu, porque não queria mais sofrer com má companhia. Temos aqui partiu a primeira oração, tá, gente? Não tem conjunção, certo? Então, a primeira oração é a oração coordenada assindética. Então, nós vamos separar aqui. Olha a conjunção porque aí. Porque não queria mais sofrer com má companhia. Então, temos aqui a segunda oração. Oração coordenada sindética explicativa. Olha a explicação do porquê ele partiu. Porque não queria mais sofrer com má companhia. A Anne vai a rodízios em pizzaria. A Anne está errada, tá? Olha aqui, está em vermelho. Porém, come somente um pedaço de pizza. Por isso que tem aquele shape, né? Beleza, vamos lá. Então, temos aqui. A primeira oração não tem conjunção. Oração coordenada assindética. Beleza? A segunda
Oração coordenada sindética, olha a conjunção aqui, porém, ela traz uma adversidade, uma ideia oposta da oração anterior. Separamos aqui antes da conjunção. Então, temos aqui, na verdade, uma oração coordenada sindética adversativa. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui, então, Ei, você é estudioso, logo terá sucesso. Então, temos a primeira oração, ei, você é estudioso, até o verbo aqui, o predicativo do sujeito. Oração coordenada assindética, porque não tem síndeto. Separa-se aqui, porque aqui nós temos a conjunção. A conjunção logo indica uma conclusão lógica do assunto. Se é estudioso, vai ter sucesso. Então, oração coordenada sindética, porque tem a conjunção, né, logo. E ela vai ser, então, o quê? Vai ser uma conclusiva. Ora estuda, ora joga videogame. Nós temos aqui, então, duas orações, as duas são coordenadas, tá? Primeira oração coordenada sindética alternativa e a segunda é oração coordenada sindética alternativa também. Como assim, professor? É o seguinte. Temos duas conjunções aqui, como aquele outro caso, só que nós vamos ter de fazer uma outra coisinha aqui importante. E aqui se separa, tá? Bom, essa daqui, elas causam uma alternância. Você pratica as duas ações, tá? Ora estuda, ora joga videogame. Alternam-se entre si. Alternam-se entre si. E aqui, uma exclui a outra. Ou você vai embora, ou você fica conosco, tá? Pronto. Aí aqui você escolhe. Se você vai embora, você vai excluir o fato de ficar com eles. Ou se você ficar com eles, você exclui o fato de que vai embora. Beleza. Leia a primeira estrofe de Poética, de Vinícius de Moraes, para responder a questão. De manhã escureço, de dia tardo, de noite anoiteço, de noite ardo. Beleza. Como se pode ver, a estrofe é composta por 4 orações coordenadas. Assinale abaixo a alternativa que classifica corretamente essas orações. São todas assindéticas, porque não tem conjunção, gente. Não tem nenhuma conjunção aqui. Todo um período formado por orações assindéticas. 8. Pena que o mundo vai acabar em breve. Tá? Aí temos aqui, então, há apenas uma oração, logo é um período simples. Será? Olha só, isso mesmo. Por quê? Pena que o mundo vai acabar, só temos essa locução verbal. Então, está aqui a nossa resposta. Pronto, já achamos. Fácil, né? E não conversa mais comigo. Ele não conversa mais comigo. Por conseguinte, vou ignorá-lo também. Então, nós temos aqui que tipo de oração? Nós temos, aqui seria 8.2, tá? Por conseguinte, é uma conclusão, né, lógica da coisa. Então, nós temos aqui uma oração coordenada sindética conclusiva. Beleza? 9. O trecho, aí temos aqui. Walton justifica-se dizendo que a internet é incrível para a comunicação entre pessoas e grupos que tenham os mesmos interesses. Não obstante, está longe de ser uma ferramenta de comunicação de coesão entre pessoas e grupos diferentes. É uma oração. Este não obstante é uma conjunção coordenativa adversativa. Pronto, tá aqui, ó. Traz uma oposição, apesar de que seja muito boa para grupos que têm os mesmos interesses, né, que tenham os mesmos interesses, não serve para grupos que têm, então, ideias diferentes. E a 10, vinham os ladrões, viam a luz acesa e não subiam. O período acima é, olha só, ele é composto por coordenação, as orações estão completas, uma não vai exercer uma função sintática em referência à outra, e nós temos 3 orações por causa dos 3 verbos aqui, ó. Então, terminamos aqui a nossa revisão. Espero que tenha servido para vocês se prepararem para a prova. E assim desejo sucesso a vocês na resolução das questões da prova. Então, tchau, tchau.